Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão que eu tenho tido esses últimos dias, nos últimos 2 dias, e eu queria muito compartilhar com vocês, e eu senti de vir compartilhar isso com vocês, porque é algo que Deus tem falado muito comigo e meio que foi um despertar para mim, que relacionamento e intimidade são coisas diferentes. Nós temos relacionamento com diversas pessoas. Você tem um tipo de relacionamento com os seus colegas de trabalho, com seus colegas de estudo, com seus pais, com seus amigos da vida, mas são pouquíssimas as pessoas com quem você tem intimidade. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando que a gente, como cristão, a gente entende que é necessário ter um relacionamento com Cristo, que é necessário nos aprofundar nele. E de fato nós precisamos desse compromisso. Só que quantos têm relacionamento com Cristo, porém não são íntimos de Cristo? Quantos falam de Jesus, porém não falam com Jesus? Intimidade, assim como qualquer outro relacionamento íntimo que você tenha, ele requer tempo, dedicação, conversa, segredos. Tudo isso envolve um relacionamento íntimo. Com Deus, com Cristo, é a mesma coisa. Então, quantos de nós estamos vivendo talvez apenas uma rotina religiosa? Apenas algo diário, algo básico que achamos necessário. E sim, é necessário. Porém, a gente acaba se contentando só com aquilo ali. A gente acaba se contentando só com, por exemplo, isso não é ruim, mas é só um exemplo que eu vou dar, com, por exemplo, ler um pequeno trecho da Bíblia diariamente e fazer uma oração diária. O que eu falei não é ruim, só que a gente se contenta com o básico. A gente esquece, por exemplo, de aprofundar as nossas orações. A gente esquece de colocar para fora aquilo que talvez a gente está ali pensando, são coisas que tem nos sondado, coisas que a gente deveria colocar em oração, porque é um momento de intimidade com Cristo, e a gente não faz isso por medo, por achar que não precisa, enfim. E enquanto eu falava isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu ontem. Eu vim de uns 2 dias, mais ou menos, que eu não tinha o meu momento diário com Deus. E isso me deixou triste, porque eu não quero estar abrindo mão do meu tempo com Cristo por um celular, por exemplo, por um feed. E é uma coisa que eu fiz. A gente acaba fazendo, nós erramos, infelizmente isso acontece. E aí nesse meu momento de oração foi muito interessante, que eu já tinha feito a minha oração. E aí eu fui e li um versículo, um trecho bíblico, que eu não lembro o que eu li, mas meio que terminei, eu acho que eu ainda estava ouvindo uma música no celular, mas eu fiquei ali na minha, não levantei para fazer nada, só continuei ali. E aí o Espírito Santo trouxe à minha memória algumas questões e para que eu orasse a respeito daquilo. E aí eu fiz isso naquele momento. E aí eu comecei a orar a respeito disso. Orei sobre superficialidade, que infelizmente a gente acaba se acostumando com essa superficialidade e acha que tá bom essa superficialidade. Talvez para você esteja bom, isso não é um problema, isso não vai te impedir de ser salvo. A imensidão dele é tão grande que eu não consigo me contentar com o básico. E aí eu coloquei isso diante de Deus nessa minha oração. Enfim, e eu até me senti talvez um pouco mais leve e eu senti de fato que eu estava sendo sincera com Deus. E aí, terminei meu momento de oração, já era noite, era mais de 11 horas da noite já, e uma amiga me mandou mensagem para conversar comigo a respeito de algumas coisas, de um curso que ela estava fazendo e tal, compartilhar algumas ideias. E aí, conforme ela ia falando, o Espírito Santo ia testificando algumas coisas, inclusive resposta de uns pensamentos e algumas coisas que eu tinha pensado há dias atrás. Às vezes Deus só espera que a gente tenha esse nível de relacionamento com Ele íntimo. E às vezes a gente ou tem medo de ter, ou talvez acha que não precisa falar certas coisas, porque afinal de contas Deus sabe de todas as coisas, mas por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir. Porque o falar, o comunicar envolve conhecimento e relacionamento. Por isso que nós precisamos falar. E aí eu queria ler um texto que está em Mateus, capítulo 7, versículo 22, se eu não me engano. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam o mal.
E aí aqui eu vejo que essa atitude de Cristo, de Jesus, foi justamente essas pessoas que falavam dele, que pregavam o nome dele, que conheciam Jesus, que conhecem a Bíblia e tal, porém não se relacionam e não têm intimidade com Cristo. Isso é muito sério. O relacionamento com Cristo, ele é necessário, mas a gente não pode só se familiarizar, digamos, com quem Cristo é e não, de fato, conversar e criar essa intimidade com Ele. Ele nos chamou para viver isso com Ele. Ele nos chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. E muitos de nós estão se contentando apenas com um relacionamento. Isso não é ruim, entenda que não é um problema sério, por exemplo, você continuar no seu relacionamento básico com Cristo. É o que eu te falei, isso não vai te impedir de ser salvo. Porém, há uma grande diferença e é muito perigoso quando você fala mais de Jesus do que com Jesus. E aí Deus pode estar ali do lado falando, eu tenho mais, não é só isso que eu quero pra você, eu quero te apresentar quem eu sou. E a gente se contenta com o básico, a gente se contenta com o raso, com a água no joelho, a gente ainda tá sentindo a areia, ainda consegue ver o horizonte, então tá tranquilo, a gente ainda tem controle. E isso é muito, eu acho que isso é muito perigoso, porque a gente acaba vivendo no conformismo do evangelho e esquece do que é o evangelho. Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco confuso porque eu fui lá e voltei, mas enfim, eu espero muito que esse vídeo tenha feito um sentido e tenha abençoado a vida de vocês. Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Se quiser comentar o que você achou desse vídeo, o que você pensa a respeito, deixa aqui embaixo também que eu vou amar ouvir vocês e saber a opinião de vocês. E é isso. Beijão e até a próxima, se Deus quiser.